Oi, gente, meu nome é Daphne. Eu sou do oitavo ano B e hoje eu vim falar um pouco sobre adinkras. Sabe aquela sensação de quando a gente descobre informações sobre algum objeto que sempre usamos? Uma imagem que sempre vemos no dia a dia e tudo parece fazer mais sentido? Se você não conhece o que são adinkras, é possível que você tenha essa sensação ao longo desse texto. Os adinkras são também um conhecimento e uma tecnologia ancestral africana, que trabalha no campo da linguagem. Nesse sentido, são ideogramas que expressam valores tradicionais, ideias filosóficas. Os adinkras. Os adinkras são também um conhecimento e uma tecnologia ancestral africana, que trabalha no campo da linguagem. Nesse sentido, são ideogramas que expressam valores tradicionais, ideias filosóficas, códigos de conduta e normas sociais. Podem ser divididos em algumas categorias, como animais, seres humanos, objetos artesanais, corpos celestiais, plantas e ideias abstratas. A palavra adinkra, a palavra adinkra tem um significado de despedida na língua tui do povo Achante. O sufixo kra é traduzido como alma. Então, adinkra é como um adeus à alma. Assim, esses símbolos estão relacionados a funerais. Nessa cerimônia, as roupas utilizadas pelos participantes eram Nessa cerimônia, as roupas utilizadas pelos participantes eram estampadas com símbolos como uma mensagem à pessoa falecida. Ao longo do tempo, o conjunto de símbolos sofreu alterações em relação aos seus usos, além do surgimento de novas figuras e se espalhou pelo mundo. Ao longo do tempo, o conjunto de símbolos sofreu alterações em relação a seus usos, além do surgimento de novas figuras que se espalhou pelo mundo. Nesse sentido, passou a ser utilizado também em contextos menos formais, como os Nesse sentido, passou a ser utilizado também em contextos menos formais, como roupas de uso cotidiano, joias, paredes, objetos, e chegaram ao Brasil também aparecendo nesses contextos. O que encontramos com mais facilidade é o adinkra de nome sankofa, geralmente em portões, grades, estampas e tatuagens. Este adinkra simboliza um pássaro que olha para trás e significa algo parecido com volte e pegue ou voltar para buscá-la, nos ensinando o valor de aprender com o passado para a construção do presente e do futuro. Na ilustração abaixo, podemos ver três variações do sankofa, sendo que a segunda e a terceira são estilizações duplicadas do primeiro. Dentro de uma das histórias dos povos acãs, contadas na oficina Histórias da África de A a Z. Dentro de uma das histórias dos povos acã, nas oficinas. Dentro de uma história dos Dentro de uma das histórias dos povos acãs, contada na oficina Histórias da África de A a Z. No espaço do conhecimento, UFMG, o personagem mais icônico é o. Dentro de uma das histórias dos povos acãs, contada na oficina Histórias da África de A a Z, no espaço do conhecimento UFMG, o personagem mais icônico é Anansi, uma aranha que se tornou a dona de todas as histórias existentes após cumprir uma missão dificílima
Dentro de uma das histórias dos povos Akans, contada na oficina Histórias da África de A a Z, no espaço do conhecimento UFMG, o personagem mais icônico é Anansi, uma aranha que se tornou a dona de todas as histórias existentes após cumprir uma missão dificílima dada por Niame, a divindade Akan responsável pela criação em função dos seus feitos. Anansi possui seu próprio Adinkra. O Anansi Nitoutan Niame, a divindade Akan responsável pela criação. Em função dos efeitos, Anansi possui seu próprio Adinkra, o Anansi Nitoutan. O símbolo é a estilização. O símbolo é a estilização de uma teia de aranha e carrega os significados de sabedoria, de criatividade e das complexas. O símbolo é a estilização de uma teia de aranha e carrega os significados de sabedoria, de criatividade e das complexidades da vida. Outro adinkra bem difundido é outro adinkra bem difundido é o Ayá. Outro adinkra bem difundido é o Ayá, que está na categoria das plantas e é uma estilização da samambaia. Outro adinkra bem difundido é o Ayá, que está na categoria das plantas e é uma estilização da samambaia. Esta planta possui o caráter de crescer em lugares difíceis e, portanto, este adinkra é um símbolo de independência, resistência, perseverança e desenvoltura, sugerindo essa superação de dificuldades. Existe também o Bimpatapo. É o nó da pacificação, sendo símbolo da reconciliação. Já o Duaf é um pente de maneira que traz o significado da limpeza, beleza e também de características associadas ao feminino, como amor e cuidado. Até mesmo o símbolo clássico do coração é também um adinkra. Até mesmo o símbolo clássico do coração é também um adinkra. O Akoma, sendo o símbolo do amor, paciência, fidelidade, carinho, resistência, boa vontade e consistência. Uma questão interessante sobre entender os adinkras é o reconhecimento da diversidade das escritas africanas, apesar de termos no imaginário a oralidade como um regente de transmissão. Apesar de termos no imaginário a oralidade como um regente de transmissão de conhecimentos em África. E muitas vezes, perigosamente, a ideia de que esse continente não gerou formas de registros material, a escrita também é tão presente quanto somente não foi reconhecida. A escrita também é tão presente quanto. Uma questão interessante sobre entender os adinkras é o reconhecimento da diversidade das escritas africanas, apesar de termos no imaginário a oralidade como um regente de transmissão de conhecimento em África. E muitas vezes, perigosamente, a ideia
que este continente não gerou formas de registro material. A escrita também é tão presente. Uma questão interessante sobre entender os adinkras é o conhecimento da diversidade das escritas africanas. Apesar de termos no imaginário a oralidade como um regente de transmissão de conhecimentos em África, e muitas vezes, perigosamente, a ideia de que este continente não gerou forma de registro material. A escrita também é tão presente quanto. Somente não foi reconhecida séculos atrás de imediato por colonizadores e, em consequências, poucos discutidas, estudadas e valorizadas ao longo do tempo, criando um pensamento coletivo distorcido desse continente. Outro lembrete desses registros é a escrita egípcia Medu-Neter, uma das mais antigas registradas na história da humanidade, que conhecemos pelo nome de hieróglifos. Que conhecemos pelo nome hieróglifos. Que conhecemos pelo nome de hieróglifos. Que conhecemos pelo nome de hieróglifos. É também interessante e também complexo considerar a longidade desses símbolos, pensando o quanto uma escrita tão rica se tornou tão popular, mas ao mesmo tempo com um grande apagamento de seus significados. Além disso, refletir sobre quem fez todos esses trabalhos com os adinkras, importâns e grades ao longo da história, de forma tão habilidosa, principalmente com o uso do sankofa. Pode ser também um bom exercício, mas este já é assunto para outro texto. E foi isso, gente, um pouquinho sobre os adinkras. E espero que tenham gostado. Muito obrigada pela atenção e por escutar.